A visão espírita do sacrifício é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir! É um prazer estarmos juntos mais uma vez, hoje com a presença sempre muito querida de Dineu de Paula, magistrado federal. E o tema que nós vamos abordar é o tema sacrifício. Dineu, o que se pode entender por sacrifício? Há muitos significados, conforme o dicionário, mas eu acho particularmente interessante um que diz que seria uma renúncia ou uma privação voluntária por razões éticas, religiosas ou mesmo práticas. As religiões elas costumam falar e até dar ênfase e valorizar a questão do sacrifício. Por exemplo, na Bíblia há uma passagem muito emblemática em que, naquela linguagem figurada que está ali, claro, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E esse ato ele não se efetiva, mas o patriarca ele é muito considerado por ter se disposto a abrir mão do seu bem mais precioso, que era o seu filho amado, em honra à divindade. Jesus também tem algumas passagens em que ele fala de sacrifício, por exemplo, em determinado contexto, uma parte que ele diz, se você for fazer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ao pé do altar, vai, se acerta com o seu irmão, depois volta e faz a sua oferta a Deus. É interessante refletir a respeito dessa questão de ter atos sacrificiais em relação a Deus ou fazer ofertas para Deus. Porque, afinal de contas, o universo inteiro pertence a Deus. O que não pertence a Deus? É a mesma coisa que eu dizer, Daniel, ó, o seu relógio eu vou dar para você, tá? Tudo pertence a Deus. Perfeito. O homem, afinal de contas, só tem de seu suas capacidades intelectuais e morais. E mesmo assim, as condições do exercício disso, elas vêm de Deus. Se a vontade divina se manifestar no sentido de que amanhã a gente não levanta da cama, por uma questão de uma enfermidade muito importante, muito grave, todas as nossas possibilidades, elas ficam imensamente reduzidas. E também é preciso refletir que Deus é a bondade infinita. E todo sacrifício, ele implica uma certa dor, realmente é um sacrifício, é uma dor física ou uma dor moral. E por que Deus bondoso se alegra com esses atos difíceis, essas coisas difíceis que alguém deve fazer? Por que isso é tão importante, já que Deus é infinitamente bom? Você falando de sacrifício, me ocorreu muito uma conotação que se dá ao trabalho, por exemplo. Né? E na ótica espírita, o trabalho é uma lei divina, uma lei moral, portanto, há alguma conotação que podemos associar, sob o ponto de vista de que o trabalho represente sacrifício para a alma que dele necessita, já que é uma proposta moral para o ser? Como é que a gente poderia fazer essa associação, sob o ponto de vista do sacrifício? Veja, é que toda atividade útil é trabalho. Né? Então, existem em alguns contextos, o meu trabalho pode ser realmente uma atitude sacrificial, entende? Mas nem sempre. E nesse sentido, digamos assim, do que agrada particularmente a Deus, nesse contexto de sacrifício que se valoriza no âmbito das religiões, de você abrir mão de algo, eu tenho a impressão que não seria exatamente esse contexto do trabalho. É algo um pouquinho diferente, é algo voluntário que você faz. Dineu, o que o Espiritismo tem para ensinar acerca desse assunto que, a rigor, não é fácil de ser compreendido, né? Não. O que a doutrina espírita ensina sobre sacrifício? Tá? Qual é a conotação que se dá? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que é uma lição que se repete nos mais variados contextos. Isso é um sinal de que, para além da ideia inicial que pode causar desagrado, existe uma lição importante. E o Espiritismo, claro que com seu aspecto de racionalidade, ele traz um substrato que ajuda a gente a entender
Por que que o sacrifício é uma conquista evolutiva importante? A capacidade de você se sacrificar por alguma coisa. Mas, para chegar nisso, vamos refletir sobre algumas questões básicas do Espiritismo. Por exemplo, o Espiritismo ensina que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, mas destinados à angelitude. Então, nós temos liberdade de escolher o nosso caminho, mas também temos a responsabilidade por absolutamente tudo o que nós fazemos. E nesse processo de liberdade, o progresso é uma lei da vida. Entende? Ele é um desígnio divino, todos serão de chegar à angelitude, só que existe uma lógica que é estabelecida para que o espírito tenha interesse em melhorar, no sentido de que toda ação correta, de acordo com a lei divina, ela gera felicidade, e todo equívoco, todo desrespeito à lei divina gera uma série de consequências desagradáveis. E no livro O Céu e o Inferno, que faz parte da codificação espírita, faz parte das obras básicas, Allan Kardec, a partir da entrevista com incontáveis espíritos, ele elabora o que seria um código penal da vida futura, ou seja, consequências do que se faz, o que torna alguém feliz, o que torna alguém infeliz depois da vida e mesmo ao longo das reencarnações. E lá existe uma ideia básica, entende? A felicidade perfeita, ela é uma decorrência da perfeição moral. Então, quanto mais perfeito um espírito, mais feliz ele é. Toda virtude gera alegria e todo vício gera sofrimento. E não é difícil de perceber isso acontecendo. Imaginemos, um homem ciumento. Por mais que a esposa dele seja digna, ele vive um tormento íntimo e ele fica procurando no mundo exterior confirmações daquilo que atormenta ele. Se não tivesse aquele vício, ele seria muito mais feliz. Então, todo vício gera sofrimento. E o que a doutrina espírita vem trazer para a gente, a noção, a informação, é de que essa capacidade de fazer sacrifícios voluntários, eles ajudam a se libertar de vícios e a conquistar virtudes. Dineu, eu vou te deixar uma pergunta para você ir refletindo. Estamos falando de sacrifícios. Eles ajudam a evoluir? Nós precisamos ir para o intervalo. Já retornamos, um instante só. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca da visão espírita do sacrifício. Acompanhe! Estamos falando com Dineu de Paula. O tema hoje da nossa entrevista, da Vida em Foco, é sacrifícios. Dineu, te fizemos uma indagação se os sacrifícios ajudam a evoluir. E eu emendo a pergunta, de que modo? Ok. Bom, não tem nada de místico nisso. Há uma razão muito lógica, muito óbvia quando a gente reflete um pouco. Os atos voluntários de sacrifícios, eles combatem o egoísmo. Vamos tentar construir o pensamento de uma forma assim bastante clara. Tem informação, notadamente na Gênese, que compõe as obras da codificação espírita, que todos os vícios, todas as paixões humanas, elas têm sua natureza num instinto de conservação, que é algo muito forte nos seres vivos, notadamente nos animais. Então, esse instinto de conservação ele tem uma finalidade boa. A ideia é que o ser se preserve de dores, busque o seu bem-estar para poder viver bastante e aprender o máximo que ele pode naquela vida. Só que quando o instinto de conservação ele cresce além da medida, ele vira egoísmo. Veja, a ideia é que eu procure o meu bem-estar para viver bem, para aprender muito. Quando a busca do meu bem-estar vira objetivo da minha vida e aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa, só o meu bem-estar é importante, mesmo que eu prejudique os outros. Então, esse instinto de conservação majorado, ele é o egoísmo. E o egoísmo, ele é a raiz de todos os vícios. Se qualquer coisa que faz você prejudicar o ser humano, o egoísmo está atrás. Mesmo as coisas que fazem você se prejudicar. Por exemplo, na hipótese do ciúme, tá? Eu não estou preocupado com a felicidade de quem eu amo. Eu estou preocupado que continue sendo meu ou minha, entende? É a posse
Tá? Mesmo que eu infernize a vida daquela pessoa, eu quero ela para mim. Tá? Da mesma forma, o sexo, a sexualidade desequilibrada. Eu não estou preocupado se eu estou prejudicando o outro. Eu estou, na verdade, preocupado com o meu prazer. E nessa linha de que é uma exacerbação do instinto de conservação, o instinto de conservação tem a ver com a vida material, com a vida orgânica. Então, a raiz do egoísmo, ela está na preponderância da matéria sobre o espírito. Então, a matéria é muito importante, porque se a minha preocupação fosse com questões morais, com a vida moral, com a vida espiritual, eu não me permitiria, eu não acharia nem tanta graça em ficar defendendo tanto o meu lado, certo? E daí, o que nessa linha, veja, vícios geram sofrimento. O egoísmo, ele é a causa de todos os vícios, tá? E ele se refere à preponderância da matéria sobre o espírito. E daí tem no Livro dos Espíritos a informação de que a forma mais efetiva de você combater o egoísmo, de você combater a predominância da natureza corpórea sobre o espírito, ou seja, de fazer com que você pense na espiritualidade, que você reflita sobre condições morais, é praticar a abnegação. E o que seria a abnegação? É o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então é você conseguir sacrificar os teus interesses mais imediatos em nome de um imperativo ético. É algo que te conduz à maturidade do senso moral. Então é esse tipo de sacrifício que hoje nós temos condições de entender do que se trata. Pelo que você está nos falando, então não é qualquer tipo de sacrifício, porque às vezes quando a gente pensa em sacrifício, vem aquela ideia da autoflagelação e coisas dessa natureza. O que você está nos dizendo é que o que precisamos submeter ao interesse do espírito é exatamente as questões que nos induz a pensar somente sob o ponto de vista do egotismo em si próprio. Então, sacrifício, estamos falando de outras questões. De outras questões. Até lembrando que Jesus é sempre o mais sábio. Lembra quando ele diz, quando você for fazer a sua oferta diante do altar, veja, tem uma coisa de materialidade em você fazer a oferta diante do altar, é alguma coisa. Ele diz, reflita, alguém tem alguma coisa contra você, vai e se acerte antes. Porque para você se acertar com alguém, você precisa vencer o orgulho, você precisa fazer uma reflexão de consciência, você precisa abrir mão de um monte de coisas, tá? Então, a questão moral está na frente. A ideia não é que você deixe de comer carne, ou não coma chocolate, ou, sei lá, ande com uma cruz nas costas, por aí. Não é, é uma questão realmente de maturidade moral. A ideia é que você adquira uma capacidade de se doar. Nesse sentido de maturidade moral, tem uma questão no Evangelho segundo o Espiritismo que fala a respeito do que é realmente um homem de bem, o que caracteriza uma pessoa que é moralmente madura. E ali diz que é a capacidade de sacrificar os seus interesses à justiça. Então é o sacrifício por uma coisa maior, por um imperativo ético. É você conseguir discernir o que realmente é certo, mesmo que me prejudique, se é certo eu tenho de fazer. Então não é, digamos, eu vou ficar fazendo todos os caprichos dos outros, eu vou ficar aceitando que me maltratem. Não é, é uma coisa diferente. E nessa ideia de eu realmente conseguir abrir mão do meu conforto para fazer algo de bom para o outro. Então, é o voluntariado, é você gastar tempo com uma pessoa doente, com alguém que está sofrendo. A ideia é realmente de uma maturidade emocional que vai fazer com que você vença o egoísmo e com o vencer o egoísmo você vai se libertando da necessidade de vivência de situações dolorosas. E é por isso que, às vezes, em linguagem figurada, né, sempre surge a ideia de que você esteja disposto a abrir mão do que é importante para você para fazer o que é certo, para cuidar do semelhante, entende? Sair de si, vencer o egoísmo. Ginel, nosso tempo acabou. Agradecemos a tua presença aqui mais uma vez. E o programa A Vida em Foco continua. Fique conosco.